Olá, olá pessoal, muitíssimo bem-vindos aqui mais uma live, né? Nos tempos de live. Os tempos de corona são tempos de live. Então vamos esperar aí o pessoal ir chegando, o Instagram notificar. Alguns de vocês podem não ser notificados, porque como está acontecendo muita live, parece que o Instagram está ficando meio bugado. Mas hoje nós temos um convidado especial que a maioria de vocês conhece, não exige tanta apresentação assim, mas o assunto é importantíssimo. Olha, ele já chegou, vamos começar aqui. Mas o assunto é importantíssimo, porque isso é um negócio que afeta todo mundo, né? Estamos todos meio flutuando sobre o turbilhão dos acontecimentos, então é interessante falar sobre ele. E aí, meu caro, tudo tranquilo? Como vai, Pedro? Tudo bom? Uma Tô honra, bem, um graças prazer a falar Deus. contigo aí. Que é isso, cara? O prazer é todo meu. Tá escutando direitinho? Tá com retorno? Cara, estou escutando direito, queria só pedir desculpa pro pessoal que está entrando aí na nossa live agora. Eu vou ficar nesse lugar aqui que tem uma luz que vem de cima e tal, que é onde eu resolvi melhor a internet aqui de casa, porque é onde eu queria antes, não estava chegando bem o sinal, então estou do lado de fora para ficar perto do meu quarto, uma doideira. Mas se a gente conseguir conversar, tá valendo, né? Não, tá de boa. Eu vou aproveitar e botar o fone aqui para não ter nenhum problema de retorno, só para a gente garantir. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ó, Josias Teófilo na área. Salve, irmão. Pronto. E aí, Casé, como estamos em tempo de quarentena? Diga mesmo. Irmão, bem cansado, sabe? Assim, não vou mentir, não. Ficar em casa com 3 crianças o dia todo é brabo. Eu não quero parecer que eu estou reclamando de nada, porque a gente sabe que tem gente que está trancado num barraco de 20 metros quadrados, com uma Certamente. família inteira, entendeu? Então a gente está aqui numa casinha confortável, não mora em nenhuma mansão nem nada. Mas, meu irmão, da hora que acorda até agora, 10 da noite, que é a hora que eu boto os moleques para dormir, os mais velhos, o mais novo dorme às 9, bebezinho. Agora às 10 eu me livro deles, é a hora que eu olho para minha esposa e falo bom dia. Então, e aí o resto do dia é cozinhando, lavando, limpando, varrendo. Tá trabalhando mais do que se estivesse gravando, né? Oh, com certeza, bem mais, cara, bem Vocês mais. pararam geral lá, Casé? Paramos geral, o jornalismo segue, a novela parou, eles tinham só segurado a novela, aí hoje recebi o aviso de que vão dar férias e tal, e eu compreendo. Para os atores, então daqui a pouco eu entro de férias. E é isso, né, cara? Uma situação completamente atípica. Agora é engraçado, né? Assim, vou falar, eu devia fugir de problema, cara, mas assim, não fui criado para isso, entendeu? E o cara que me criou para não fugir de problema, que é meu pai, que é um cara muito direto, sincero com as coisas, é o cara que vive me falando: meu irmão, tu tem 3 filhos, rapaz, para de arranjar problema para você e tal. Só que aí outro dia, eu entrei no Twitter, devo ter ficado 2 meses, saí, não quero mais, acho aquilo uma bad vibe desgraçada. E como eu sou conhecido por causa do meu trabalho, eu viro anteparo, né? Então é porrada o tempo todo, só que porrada de um monte de zumbi, entendeu? Eu vi a galera que estava me batendo por causa de uma brincadeira que eu fiz lá, e assim, um se autodeclarava comunista, outra tinha uma foto do Lenin no perfil, o outro... Como é que era, cara? Tinha um que se Todas pessoas, declarava... todas pessoas amantes da humanidade, né? O outro se declarava heterofóbico. Ele se sente no direito de dizer que ele é heterofóbico, entendeu? E essa galera que reclama que o mundo tem preconceito. Então eu falei, vou sair, cara, ficar apanhando aqui de zumbi, não vou. Aí, o que eu queria dizer é o seguinte, eu fiz uma brincadeira lá, disse que queriam soltar presos e prender as pessoas em casa, né? Aí me chamaram de tudo, até de genocida. Hoje eu recebi duas manchetes, né? O marxista da OMS dizendo que as pessoas têm que sair de casa para trabalhar, que quem for botar, instalar uma quarentena tem que pensar nessas pessoas que trabalham todos os dias para pagar o jantar. Era isso que eu estava querendo dizer, como é que você vai trancar a gente que precisa trabalhar. E a outra manchete que eu recebi, eu não verifiquei ainda, mas era uma manchete de um site de notícias muito grande do Brasil, dizendo que o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, acho que o governo de São Paulo vai soltar 1.200 presos. Ou seja, exatamente o que eu disse. Eu falei, querem soltar os presos e prender você em casa. Então, as duas coisas confirmadas aí, mas me chamaram de genocida, entendeu? Então, eu agora estou lá no Twitter escondido e estou lá só para poder continuar seguindo gente bacana que eu sei que tem informação na mão, gente do Brasil e de fora.
Não, e o interessante é que é o seguinte, a acusação de genocida é exatamente para a pessoa que estava criticando o que vai terminar matando os outros. Então, Exatamente. é um xingamento assim, que não faz o menor sentido, né? E até para entrar no que a gente estava dizendo, estávamos comentando hoje, eu estava comentando com o aluno, né, falando sobre a educação. Tu já leu aquele 1828, Casar, o relatório da Universidade de Yale? Não. Mas tu tá ligado qual é, né? Um livretinho meio marrom, a edição da Vide? Não? Não, não, não conheço não, irmão. Não Não, é conheço. porque eu vi que Letícia estava no clube de Mariana, né? Aí Sim. eu imaginei que pudesse estar rolando por lá. Mas assim, o relatório de Yale de 1828 é o seguinte: os caras basicamente receberam a proposta em 1828 de alterar o currículo universitário para se tornar um currículo profissionalizante, porque a universidade não tinha essa função. E eles dizem Sim. claramente assim, olha, se você fizer isso, você vai destruir a universidade, né? E aí eu estava conversando com uma aluna hoje que todo mundo fala muito, Paulo Freire, doutrinação e tal. Eu falei, sim, meu querido, mas veja, não é o passo final que lhe derruba no abismo, são 1000 passos que você deu que lhe deixa à beira do negócio. Então, assim, se você tem uma educação voltada a formar uma alma, por exemplo, cara, Paulo Freire não vai arranhar. Ele não vai fazer estrago nenhum. Agora, se você já tem uma educação toda materialista, né? E eu estou falando isso porque essa coisa do corona revelou um negócio, bicho. Se você notar direitinho, você não tem como causar essa destruição inteira, política e dessa coisa, sem você ter uma corrupção da linguagem. Claro, É impossível. claro. É impossível. Sem a corrupção da linguagem não dá para fazer nada. Porque, veja, O que a eu, o pessoa que que eu me chamou vi. de genocida... Isso, Pedro. Não fala, O que eu vi de gente me acusando e jogando na minha cara exatamente o que eu estava falando é uma coisa impressionante. Eu falo assim, filha, você está concordando comigo e você está me acusando disso ao mesmo tempo, sabe? Então a pessoa exato. falava assim, é muito fácil para você que é rico e da Globo ficar em casa. Eu falei, minha filha, o que eu estou falando é isso, é muito É fácil isso para que eu quem estou tem a falando, geladeira exatamente isso. cheia e a despensa cheia e uma casa cheia de obras de arte, falar, fiquem em casa. Difícil é você falar para o cara que tem numa casa de 20 metros quadrados, com 8 pessoas, e, meu irmão, ele precisa vender o almoço para pagar o jantar, sacou? Era isso que eu estava dizendo desde o começo, mas assim, só que teve a cereja do bolo. A cereja do bolo foi que eu alertei, estão querendo soltar presos. Porque tem uma coisa muito esquisita aí, que é o seguinte, eu não vou entrar aqui numa teoria da conspiração de dizer que essa doença foi pensada e arquitetada. Embora eu não acredite na sopa de morcego. Eu acho muito esquisito uma sopa de morcego. Mas, assim, não estou querendo entrar dizendo que criaram o vírus para atacar a humanidade. Agora, que as pautas que surgiram a partir da proibição de se locomover são todas pautas que pertencem a um certo espectro político que a gente conhece, né? As pautas agora, se você abre a mídia aí, vamos taxar as grandes heranças. Não existe nada mais anticivilizatório do que taxar a herança. Vamos taxar as grandes fortunas. O dinheiro é fluido, o dinheiro é líquido. Se você aperta ele de um lugar, ele sai daquele lugar. Ele não vai ficar ali. Quem se lasca com a taxação é quem não tem condição de mobilidade com dinheiro. Mas tu acha que tu tem R$1 bilhão, tu não tem capacidade de colocar teu dinheiro em qualquer lugar do mundo, não? Então o que é que você vai deixar aqui, onde ele vai ser tirado de você? Isso é óbvio, pô. E esse aí é a taxação das grandes fortunas. Tem um que eu acho que é mais nocivo ainda, mas é aquilo, as pessoas preferem verdades... As pessoas preferem mentiras bonitinhas do que verdades feias, entendeu? Então, por exemplo, precisamos taxar as heranças. O maior incentivo que uma pessoa tem para trabalhar na vida é deixar os filhos em melhor condição do que você estava. Entendeu? Então você trabalha na vida, você guarda dinheiro, você constrói uma casa, se possível você compra mais um outro negocinho ali para alugar e vai aumentando seu patrimônio, porque aquilo um dia será do seu filho ou dos seus filhos, se Deus quiser, dos seus muitos filhos. E você vai deixar aquilo para eles. Se você taxa a herança de uma maneira sinistra, metade da sua herança no fim da vida vai ser do governo. Você está dizendo para a pessoa o seguinte, não adianta guardar, porque um dia eu vou tomar para mim. Então, você obriga a pessoa, você induz a pessoa a um gasto, a gastar idiotamente esse dinheiro, porque se você guardar, o governo vai te tomar. Então, torre, sabe? Exato. Tudo que você vai construindo na vida já vai torrando logo aí. Ou seja, você cria instabilidade social, na verdade. Você rompe o tecido. E uma coisa interessante, um princípio de ciência política é o seguinte, quando você diz nominalmente que você vai fazer uma ação aqui,
para causar um determinado bem futuro, esqueça essa parte. A ação, o objetivo da ação são os bens que ela provoca imediatamente. Então, se eu digo que eu vou taxar alguma coisa para provocar um balanço daqui a 10 anos, mas o resultado imediato é o domínio, por exemplo, do ir e vir das pessoas, então esse era o objetivo principal. O objetivo nominal era apenas nominal. Então, os efeitos reais, eles são os objetos da ação política, não os efeitos nominais futuros. E, aplicando a isso o que nós estamos vendo, né, não tem... E uma coisa, Casé, sobre esse negócio todo, né? Eu não sei se tu acompanha Taiguara, Casé? Não, ainda Taiguara não. Fernandes? Pois siga. É muito interessante. A gente fez uma live sobre esse assunto e uma das coisas que a gente estava comentando era o seguinte. Existem quatro coisas que estão em jogo nesse momento. A gente tem um problema... É um papo que tu estava tendo aí outro dia, não foi? Foi. Uma live Exato. que tu teve? Exato. Eu fiz uma com ele sobre isso e uma sobre o Papa, sobre o significado espiritual do gesto do Papa. Aí tem 4 problemas, bicho. Tem um primeiro problema sanitário, hospitalar, que é óbvio, ninguém está negando, como você disse, não é chapéuzinho de alumínio, né? Ninguém está negando, existe. Você tem uma outra questão econômica, que existe também. Você tem uma questão política, que a gente está vendo, mas você tem uma outra questão, que é de inteligência. Veja, todos os danos causados à inteligência nacional estão sendo colocados assim no outdoor brilhante com neon agora. Porque assim, as pessoas só estão conseguindo raciocinar binariamente, só raciocinam com os termos errados. Pô, você não tem como resolver nada desse jeito, né? Tipo, o brasileiro, ele acha que é o seguinte, ele acha que dinheiro resolve tudo. Então, pega uma discussão de educação mesmo. Qual é a clave da discussão de educação? Ninguém quer que os pobres estudem. Exato. Qual é a clave de formação dos filhos? Você vai ter filho, gasta muito. Você vai fazer universidade, qual curso? Não, porque vai pagar tal salário. Tal concurso é bom porque paga tal salário. O universo inteiro de realização é o universo econômico, pô. É o universo dinheirista. Então, você pega até a questão de formação dos professores. Eu não vejo, por exemplo, uma relação direta entre o seu salário ser aumentado e você se alfabetizar. Não existe essa correlação direta. E você receber 1.000, aí de repente você passa a receber 10.000. Imediatamente você consegue ler Shakespeare. Assim, não tem essa relação, entendeu? Tipo, a educação é um esforço pessoal. Então, quando você coloca tudo nessa clave, é claro que isso é um desprezo à inteligência, isso é uma destruição da inteligência. E está todo mundo pensando dessa maneira. Assim, se você destrói a linguagem, você deixa todo mundo suscetível, né? Eu estava, quando eu propus esse tema da live para ti, Casarré, porque é o seguinte, eu estava lendo um negócio de Ítalo Marcílio. Ítalo, eu sei que você segue. Sim. Estava lendo um negócio de Ítalo, né? Ele falando sobre o poder da arte cênica na maturidade. Ou seja, você ser capaz de você descobrir os seus movimentos interiores, ele é necessário para a maturidade. E aí ele falando da questão do ator, né? Que assim, por exemplo, você tem que saber, quando você recebe um roteiro, o que é um ódio, o que é um incômodo, o que é uma raiva, o que é uma raiva com inveja, o que é uma raiva com medo. Cagaço. Você tem que não saber... é a mesma coisa que medo. Exato. Você tem que saber todas essas nuances, né? E você não tem como saber isso se o seu imaginário não tem essas nuances. Sim. Então, para a gente entrar nessa pegada, perguntar para ti, como é que tu faz, por exemplo? Como é a tua experiência pessoal de pegar assim um personagem e dizer o que é que esse bicho está sentindo? De saber descrever mesmo o que ele está sentindo e transformar isso no imaginário teu, do jeito na maneira que tu está fazendo. Cara, é o seguinte, a coisa foi ficando descomplicada ao longo do tempo, né? Então, quando eu entrei em artes cênicas, que é um pouco isso que tu tá falando, eu escolhi o curso que dava menos dinheiro que eu podia escolher, né? Então, meus amigos todos acharam que eu acabou, Juliano, meus amigos do 2º grau, esse maluco escolheu artes cênicas. Meu pai, ele fala, achava que o Juliano ia fazer malabares no sinal. Mas eu escolhi teatro porque eu achava que tinha alguma coisa ali que, mesmo que eu não virasse ator, se eu tivesse aquela formação artística de ler as tragédias gregas, ler o Shakespeare, estar em contato com a galera das artes plásticas e da música, eu ia descobrir alguma outra coisa, entendeu? E aí eu fui lá fazer a minha formação. E levei muito a sério assim, o meu período universitário, entendeu? Nunca subi em carro de som, nunca participei de manifestação, mas eu li o que me mandavam ler
e eu estava na sala de aula, faltava pouco e tive uma formação excelente. Falo muito bem do curso que eu fiz na Universidade de Brasília, tenho muito amor pelos professores que eu tive lá. E só que, voltando, a coisa foi ficando mais complicada. Hoje em dia ela é mais fácil, cara. Assim, eu não vou dizer que é fácil, mas eu leio e eu já consigo, por exemplo, depois de algum tempo, principalmente novela você fica 9 meses fazendo o personagem. Depois de algum tempo, eu já sei como aquele personagem reage frente àquela situação. Então eu meio que me disponibilizo para estar sentindo aquilo. Agora, eu acho que porque eu sou um cara que leio muito, realmente fui guardando na minha manga todas essas possibilidades. Então tem vários momentos na vida em que eu tenho lá uma cena que eu vou fazer e eu falo, isso aqui é aquilo. Ou é alguma coisa que eu vivi e eu percebi na hora, porque isso também... Depois, quando eu vi que eu ia ser ator mesmo, eu comecei a armazenar realmente, a guardar coisas, entendeu? Quando daqui a pouco eu sentia um troço e falava, caraca, isso aqui reagiu aqui no meu corpo. Então eu fui entendendo onde era isso, meio que fui guardando. E fora isso, como eu sou um cara que ama a literatura de ficção, eu fui guardando muito também coisas. Então, só para... Hoje, como eu já sabia que a gente ia bater esse papo, acho que eu já passei o dia mais sensibilizado para isso. Uhum. Então hoje, por exemplo, eu acordei de manhã com um vídeo de uma mulher no interior de São Paulo dizendo, minha mãe morreu, estão dizendo que ela morreu de coronavírus, mas ela teve um infarto, que ela estava boazinha em casa, tomou banho sozinha, jantou sozinha, ela passou mal, teve um infarto e morreu. Agora estão dizendo que é coronavírus e eu não vou poder enterrar ela, não vou poder fazer o velório. Ora, o que é isso? É Antígona. É uma tragédia grega que tem, sei lá, 3.000 anos, 2.500 anos, entendeu? Então, conhecer a literatura e conhecer principalmente os clássicos é uma maneira de entender o que você está passando hoje em dia, porque essas histórias, apesar de elas serem ficção, mentiras, elas são mais verdadeiras do que a verdade, porque elas encerram uma verdade que perdurou ao longo dos séculos. Então ela chega mais verdadeira hoje em dia do que se você for mostrar um filme e falar isso aqui é baseado em fatos reais. Não, tem 2.500 anos que a Antígona é verdadeira. Então você ter contato com essas coisas vai fazendo você guardar elas em você. E chega um momento que você fala, isso aqui é aquilo que eu li naquele livro, isso aqui é aquilo que eu vivi aquele dia, isso aqui é aquele cara que eu encontrei na rua. Porque eu também muitas vezes encontro gente fazendo coisas que eu olho e falo, meu irmão, vou guardar esse cara, velho. Porque um dia eu vou fazer esse personagem. E alguém vai me dizer que é mentira, que esse cara não existe, mas eu tô vendo ele aqui na fila do pão, ele existe. Sabe? E um negócio interessante, né? Já que a gente tá falando da crise agora, a primeira questão que tu colocasse aí, né? Da pessoa morando num casebre com 8 pessoas. Veja, muitos dos problemas de raciocínio sobre a crise é porque o pessoal não tem imaginário, nem de personalidades, nem de situações, nem de posições sociais que permitam a pessoa enxergar a coisa para além da linguagem que é dada nos telejornais, ou nas correntes de WhatsApp, ou naquele negócio todo. Quer dizer, por exemplo, quando a pessoa diz assim, fique em casa e tem a geladeira cheia, mas ele é incapaz de perceber o drama de uma família, que ela tem que, como você disse, vender o almoço para pagar a janta, ou seja, há pessoas para as quais a sobrevivência não é medida em semanas. A sobrevivência é medida em dias. Há algumas delas que a sobrevivência é medida em horas. Então, assim, esses dramas interiores, eles estando ausentes do imaginário, eles ficam ausentes da inteligência. Esse é o ponto, o problema do imaginário, né? Os náufragos apareceram aí e, assim, os náufragos eles trabalham com o imaginário. Sobretudo o professor Francisco Cossin. Então, veja, se você não tem no imaginário aquilo que você falou, nessas figuras, a sua inteligência não tem como operar em cima. Porque ela vai operar em cima de quê? Ela vai operar em cima de nada. Então, quando você não tem as imagens adequadas, o máximo que vai acontecer, e para a sua profissão isso seria o desastre, é você pegar coisas semelhantes. Então, você não trabalha com um sentimento puro, você trabalha com um sentimento semelhante àquele. Pronto, você já perdeu ali. Você já perdeu o personagem ali pelo pé, né? E quando você tem uma população como a nossa, que tem a linguagem escassa, que as figuras do imaginário estão corrompidas, veja, é uma crise da inteligência. E o problema da crise... Desculpa, eu queria fazer um pequeno parênteses, Pedro. Seguinte, para que não pareça que é assim, conhecer a grande história da literatura
ou também para não parecer que é um problema só de quem é muito pobre e não conseguiu ter uma educação boa porque estudou escola Exato, pública. Não, exato. é um problema geral, da classe Geral. média e da classe alta e de todo mundo, porque assim, nós somos a geração mais privilegiada da história. O mundo está aí há 70, 80 anos sem guerras mundiais, nós nunca tivemos guerra aqui no nosso território, vivemos uma relativa prosperidade, uma prosperidade muito grande no Ocidente, mas uma relativa prosperidade no Brasil, embora haja pobreza e embora haja desigualdade. E isso deixou as pessoas assim, se você não vai buscar na história e se você não vai buscar na arte momentos em que a vida foi muito mais difícil do que ela está sendo nessa quarentena, você fala, meu Deus, eu estou em quarentena, eu não sei o que fazer, o mundo acabou. Só que você fala, meu amigo, você não sabe o que é ficar debaixo da terra, num buraco, esperando os alemães saírem de cima. Você não sabe o que é morar numa toca, sabe, no barro, esperando o exército americano passar para você poder sair e voltar para sua vila no interior do Vietnã. Então, se você não tem ou conhecimento histórico ou um imaginário rico de onde a arte já abordou essas coisas, você se desespera, porque aquilo parece que está acontecendo com você. Você é muito infeliz e muito desgraçado de estar vivendo uma quarentena. Só que não, cara. A humanidade já passou por coisas muito piores. Isso é só mais um capítulo, um pequeno capítulo. Exatamente. E aí tem dois fatores. Ou você mergulha na literatura para buscar, ou você tem uma corrente contínua artística que lhe leva àqueles símbolos. Porque a arte faz isso. A arte, ela transporta aquelas situações cristalizadas ali em símbolos e entrega para o cara. Então, se eu perguntar assim para qualquer pessoa, o que era, eu vou dizer as seguintes palavras, certo? Suponhamos, eu digo gás, nazista, judeu. Eu garanto que 99% das pessoas que estão aqui, o imaginário delas já formou aquilo. Porque elas viram muitos filmes sobre a Segunda Guerra, elas viram matérias sobre a Segunda Guerra, elas viram documentários sobre a Segunda Guerra. Então, essas imagens já estão presentes no imaginário. Agora, se eu lhe perguntar, por exemplo... Não, talvez eu ia citar a Guerra Civil Americana, mas ainda tem. Mas se eu perguntasse uma coisa simples. Como foi a Primeira Guerra Mundial? Veja, já é um imaginário que está ausente. Porque simplesmente você não fala tanto disso. Você teve um filme agora, né, 1917, mas simplesmente você não fala tanto. Então, essa coisa, por exemplo, da abundância dos nossos tempos, o que você falou, tem gente que acha isso um absurdo. Mas, Carlos Arré, Ramsés não tinha sistema de esgoto. Ramsés II. Tá entendendo? Assim, isso é uma coisa que escapa, né? Eu estava lendo um livro agora, o Outono relendo, na verdade, o Outono da Idade Média, e ele estava falando como a vida era veemente no medievo. Porque é o seguinte, a diferença entre vida e morte poderia ser a posse de uma colcha. Poderia ser a posse de 2 ou 3 refeições quentes por dia. Então, assim, quando você tem a escassez material, é claro que tudo ganha uma certa veemência, porque tudo tem importância real. Esse é o ponto. Tudo tem importância real. Então, quando a gente perde esse parâmetro, isso se desgasta. Agora a gente está falando macro. Só que tem um outro aspecto também que eu queria abordar e depois a gente segue a conversa, que é o seguinte. Tem um aspecto dos relacionamentos também. Tem um aspecto micro, porque, sei lá, você está em casa aí, tu disse que passa o dia na loucura, né, com o moleque. Beleza. Quando chega no final do dia, acontece alguma coisa. Como é que a pessoa separa? Isso que eu estou sentindo é cansaço, é frustração, é raiva, eu estou com preguiça, eu estou com inveja por conta de um gatilho de uma pessoa conhecida minha que eu vi no Instagram e que não está passando o que eu estou passando. Porque cada percepção dessa tem uma reação distinta. Só que como a pessoa não tem o imaginário e não tem a linguagem, ela simplesmente não tem como saber o que ela própria está sentindo. Veja, quantos relacionamentos, quantas situações familiares estão ferradas. Trabalho. Né? Eu sempre costumo dizer que uma das coisas mais terríveis no trabalho é a inveja, porque o invejoso nunca confessa para si mesmo que é invejoso. Né? É o artigo do professor lá, a dialética da inveja. A inveja é um dos mais dissimulados dos sentimentos. Né? Então, às vezes, assim, você tem um ódio mortal de alguém, no final das contas, porque você a percebe superior em algum nível. Mas reconhecer que ela é superior é tão doloroso, é tão humilhante, que você prefere dizer, eu não sei o que tem em fulano, mas eu não gosto muito dele, não. Eu não sei nem explicar o que é. Porra, tu sabe. Olha direitinho que tu sabe o que é. Só que, assim, é muito humilhante esse tipo de coisa. E como é que você vence isso? Pô, você vence isso com tudo que a gente está conversando.
aumentando o imaginário, aprendendo a ler, colocando na cabeça tipos humanos, figuras humanas, né? E para isso, por exemplo, se você é brasileiro, cara, Nelson Rodrigues é fundamental. Eu tô lendo obrigatório. agora. Eu tô lendo de novo agora, cara, e eu fico me segurando para não soltar comentários que possam voltar contra mim, assim, mas é o seguinte, eu tô lendo O Óbvio Ululante e comprei O Reacionário, né? Eu li muito Nelson Rodrigues, eu li mais as crônicas, eu li muito, li as peças também, no teatro, lá no curso de artes cênicas, mas eu li muito as crônicas, eu amo as crônicas de futebol, e agora eu tô lendo esses dois aí, que são crônicas culturais, assim. E eu não sei como uma pessoa de esquerda pode montar uma peça de Nelson Rodrigues, porque ele destrói a esquerda em todas as crônicas, sabe? Realmente. Assim, todas. Nossa, o que ele faz então com o Dom Helder é um absurdo, assim. Mas eu acho que é um pouco também dessa destruição da linguagem. Vamos trazer ele pra gente, porque eles fazem isso com Dostoiévski também, entendeu? Dostoiévski denuncia o niilismo que estava nascendo ali, denuncia o que seria o mundo se aquela galera que quer destruir a família, quer destruir... Estava começando a acontecer aquilo na Rússia lá. Ele denuncia aquilo tudo. E hoje em dia as pessoas que são denunciadas por Dostoiévski gostam de pegar o Dostoiévski e falar, esse é o maior escritor da humanidade. Velho, ele está falando mal do que você defende, cara. Ele está te acusando, você lê e não percebe, você lê e não percebe que ele está falando mal de você. É muito louco. Ou percebe e é malicioso, viu, Casares? Porque se tem uma coisa que não é mutuamente excludente, é a malícia e a burrice. Né? Isso é burrice ou malícia? Não, pode ser os dois tranquilamente. As duas coisas não se excluem, não. Elas estão ali juntinhas, estão ali coladinhas, né? E eu estava pegando aqui, cara, a gente está falando da inveja, né? E eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar com relação a um outro aspecto. Quem é meu aluno mais antigo vai saber desse exemplo, que é com relação à preguiça. Porque, veja, isso aqui eu quero, como tu tem uma audiência boa, eu quero deixar isso claro, porque termina ajudando muitíssimo. Veja, a preguiça, como um vício capital, ela não é uma letargia. A preguiça não é letargia. Você pode ser absurdamente preguiçoso, sendo incomparavelmente ativo. Sim. Você pode ser muito preguiçoso, sendo ativo. Então você é assidioso. Todos nós somos, na verdade. É assídia, exatamente. Fico inventando coisas para fazer, para não fazer aquela coisa que você deveria fazer, exato. Né? A assídia, que foi traduzida aí como tristeza ou como preguiça, é o seguinte: é quando você tem um certo. Na verdade, é um ódio, é mais profundo. A gente tem um ódio à excelência. Então a gente se entristece quando percebe o trabalho que vai dar para alcançar uma coisa excelente. Então, tipo, sei lá, tu tem lá que cortar o jardim, bora dizer. Aí o cara olha e fala, pô, eu queria esse jardim. Qual é o bem que o cara quer? Um jardim aparadinho, né? Aí o cara olha e diz, pô, isso vai dar um trabalho da gota. Eu vou fazer, mas eu já sei. Antes eu vou lavar a louça. Já sei. Antes eu vou ler O Óbvio Ululante. Antes eu passei a vida organizando a escrivaninha. Sentava para escrever e começava a organizar. Não, minha escrivaninha não está bem, não. Eu preciso agora, não, esses papéis aqui, não preciso de uma gaveta nova, não preciso de uma caixa, tá faltando não sei o quê. E aí deixo de escrever, porque assim, tem uma frase boa que eu acho que é do... qual é o nome do cara que escreveu? Truman Capote, jornalista americano? Não sei. Daqui a pouco eu lembro. Bom, se eu lembrar eu falo. E ele diz o seguinte, quando Deus te dá um talento, ele te dá um chicote também. Para você ficar falando, eu não estou fazendo o que eu devia fazer, sabe? Exato. Eu não estou cumprindo ainda, eu não estou... Então, eu acho que, assim, o que eu devia fazer na vida era escrever, assim. Eu gosto de atuar, tenho muito prazer atuando, amo fazer novela, porque é uma coisa que chega na casa das pessoas, é popular, é ficção popular, sabe? Mas eu acho que o que eu devia fazer era escrever, porque eu gosto tanto de ler, sabe? Mas eu enrolo, cara. Eu vivo enrolando e nunca completo. E é assídia. E escrever é doloroso, pô. Escrever é doloroso. Está presente nas minhas confissões. Quando eu vou para o padre, eu falo. Eu devia estar fazendo e não estou. Devia estar escrevendo e não estou. Eu lembro até um dia que em casa estava tendo uma conversa com a minha mãe, porque tem aquela coisa, por que Deus permite que as pessoas nasçam diferentes, uma pessoa nasça com uma condição completamente adversa, né, com uma deficiência mental, por exemplo, e outros nascem, sabe, com inteligência, com saúde, com força e tal. E eu falei, mas ele vai julgar de acordo com isso.
entendeu? Então, uma pessoa que nasce com uma deficiência está salva, sabe? Eu tenho uma prima que tem uma síndrome rara e tal, eu falei, minha prima está salva, mãe. Era uma conversa com a minha mãe. Minha prima está salva. O céu está só esperando ela e está esperando a minha tia também, que cuidou dela a vida toda. Agora, eu vou chegar lá e vou ouvir, ó, canalha, eu te dei um talento para escrever, tu não escrevesse uma linha. Sabe? Não, mas é exatamente isso mesmo, né? Esse lance, isso termina confundindo muita gente, sabe? Essa coisa da justiça e injustiça divina da distribuição de bens. E, sobretudo, o nosso século que pregou como justiça absoluta a igualdade dos bens. Veja, a justiça absoluta, ela nunca será a igualdade dos bens. A justiça absoluta é a igualdade de julgamentos, no sentido em que cada um será cobrado conforme lhe foi dado. Né? O princípio ordenador do universo é que as coisas têm uma ordem. Ora, a ordem ela é ascendente. Toda ordem ela prevê uma hierarquia distinta de bens, uma hierarquia distinta de valores. Então, é óbvio que se o Criador é perfeito e tudo distribui com perfeição, todos os talentos possíveis e existentes da criação, eles também seriam dados conforme uma determinada ordem. E vão ser cobrados também conforme uma determinada ordem. Então, aquela coisa, por que é que alguém sofre por 80 anos, enquanto o outro vive em abundância por 80 anos? Veja, a gente só vai saber as razões profundas disso quando a gente souber a ordem por trás desses bens que foram dados. E a gente não tem como saber a ordem por trás desses bens que foram dados enquanto a história não se completar. Então, se Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e todas as coisas que estão do princípio ao fim têm um sentido, a gente só vai saber o peso de cada coisa quando o sentido inteiro for revelado. Perfeito. Então, não adianta você ficar se debatendo sobre esse tipo de assunto. Por quê? Porque ficar se debatendo sobre esse tipo de assunto, claro, é uma curiosidade humana, mas é também uma tentação. No aspecto de que existem coisas que só pertencem à ordem da onisciência. Então, você querer abarcar a ordem da onisciência, meu querido, é ecoar o sereis como deuses. Não servireis, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É óbvio que isso vai trazer uma angústia filha da mãe. Então, assim, por que umas pessoas têm mais, outras têm menos? A gente não vai saber. A gente só sabe de uma coisa. Deus é justíssimo, perfeitíssimo, e nada escapa ao seu julgamento final. Isso implica dizer que todas as coisas um dia serão reveladas. Né? E, a gente já sabendo disso, a gente sabe também que nenhum bem pode ser dado sem que haja uma cobrança sobre ele. Nenhum. Mas assim, é nenhum mesmo. Tipo, você tem 2 garrafas de café, meu querido. Aquela garrafa de café já está sendo cobrada. A extra está sendo cobrada. Você tem 10 pares de sapato, pronto, estão sendo cobrados. Não só os pares, como a possibilidade de possuí-los. Você tem mais desenvoltura para falar, isso está sendo cobrado. Você cozinha bem, isso está sendo cobrado. Você escuta bem, isso será cobrado. Né? Escutar não no sentido físico, fisiológico, mas de ser um bom ouvinte. Isso também será cobrado. Então, assim, absolutamente tudo a gente vai ter que dar conta. E, obviamente, a gente é administrador das coisas, né? Só que, agora imagina a loucura, Casais. Se tu tivesse que administrar uma empresa e tu ficasse pouco se lixando para aprender o que fosse necessário para administrá-lo. Não soa loucura? Soa, completamente louco. Mas, porra, é isso que a gente faz com sentimentos. É isso que a gente faz com a inteligência. Aliás, dos bens humanos, a inteligência é o que mais vai ser cobrado. Com certeza. Com certeza. Assim, né? Incomparavelmente. E a gente vê o desleixo, porra, que o brasileiro tem com isso. Eu então, falo muito, às vezes eu posto alguma coisa mais relacionada à religião, ao catolicismo, à missa e tal. E eu costumo botar o seguinte: agradeça a vida e agradeça a consciência, porque viver até um pardal vive. Agora, uma vida autoconsciente, eis o milagre. Esse é o grande milagre dessa espécie. E isso é o que diferencia a nossa espécie. É uma espécie capaz de refletir sobre as outras espécies, né? Então, eu vejo hoje em dia uma coisa que todo mundo acha muito bonitinha, que é falar assim: eu gosto mais de bicho que de gente. Desculpa, você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada, sabe? É claro que a gente gosta dos animais, é claro que a gente quer o bem dos animais, entendeu? Mas é o seguinte, você pertence a essa espécie,
É uma honra pertencer a essa espécie, é um presente, é um milagre maravilhoso. E essa espécie é consciente e é inteligente. E você tem uma obrigação de cultivar essa inteligência, sabe? Casar, sobre isso aí, eu vou dizer um negócio, né? Já tu disseste assim, eu devia fugir de problema, né? Acho que temos uma coisa em comum nesse ponto. Mas é o seguinte, veja, uma coisa é você ter afeto por um animal, certo? Você tem afeto por ele, não tem problema nenhum. A questão é que, veja, todas as coisas, elas têm uma natureza própria. Tudo tem uma natureza própria. Essa garrafa aqui tem uma natureza própria, esse fone tem uma natureza própria. Então, é o que eu sempre costumo dizer, eu não posso, por exemplo, confundir a natureza dessa garrafa com a natureza de uma faca e querer cortar a carne do meu almoço com essa garrafa. Então vai ser impossível. Elas são feitas para coisas distintas. Ora, a nossa natureza e a natureza de qualquer outro elemento criado, ele tem potenciais próprios. Então, por exemplo, faz parte dos potenciais, sei lá, de uma piscina ser enchida de água, não faz? Faz parte dos potenciais de uma piscina ser enchida de terra. Faz parte dos potenciais de uma piscina virar algodão doce? Não. Está fora das potências dela, certo? Não faz parte das potências humanas voar sem nenhum equipamento. Se você for fazer isso, meu querido, você vai morrer. Não está nas suas potências. Ora, um cachorrinho, um gatinho, um bichinho, ele tem a sua própria natureza. Ele tem a natureza canina e ele tem a natureza felina, por exemplo, já que a gente está falando de cachorro e de gato. As potências da natureza dele são umas. As potências da natureza de um bebezinho humano são outras. Porque são criaturas de natureza distinta, certo? Então, o que acontece? O que é a perfeição do amor, casado? A perfeição do amor é você se sacrificar para que as potências do outro alcancem seu máximo. Perfeito. Isso é o amor, certo? Olavo tem uma frase maravilhosa que diz assim, o amor é um instinto de você preservar a pessoa amada da tristeza. E é uma outra maneira de dizer isso também, né? Lindo. É você sacrificar-se a si mesmo para que o outro alcance suas potências. Beleza. Ocorre que, se eu começo a tratar um pet como se ele fosse um bebê, o que eu estou fazendo é eliminar dele um conjunto de potências que são próprias da natureza dele e não são próprias da natureza de um bebê. Então eu começo a tratá-lo e eu começo a mudar o que ele é. Mas por que é que eu fico mudando o que ele é? Para que ele se adapte àquilo que eu quero que ele seja. Então, no final das contas, muito desse amor com os pets não é amor ao animal, é amor a si mesmo pelo animal. Então, na verdade, você está sacrificando as potências naturais do bichinho para que ele satisfaça uma dependência psicológica sua, uma necessidade psicológica sua. Então, veja, esse movimento as pessoas não estão percebendo. Que, na verdade, elas não estão percebendo. Não estão amando o bicho. Eles estão usando ele como instrumento de carência psicológica, muitas vezes, né? Estou dizendo que é todas, não, obviamente. Sim. Mas muitas vezes. Não, eu achei muito bonito isso tudo que você falou e muito preciso. E, bom, daqui a pouco eu entro, pensei num parênteses aqui para fazer, mas é o seguinte, você é um cara que tem os conceitos esclarecidos de coisas que eu intuo. Não intuo somente de dentro de mim, intuo também por coisas que eu estou lendo, mas você tem o conceito filosófico da coisa, sabe? Então você explicou claramente um movimento que eu acho um movimento esquisito hoje em dia, que é isso, sou pai do Franz. Aí você vai olhar o Franz é um shih tzu. Você fala, velho, seguinte, mano, se você não recebeu uma lista de material no começo do ano, o Franz não é seu filho, entendeu? Seu filho recebe uma lista de material, 17 mil canetinhas, livro de história, livro de não sei o que, uma conta para pagar, e o Franz, sabe, se o Franz, você não tem que levar o Franz no fonoaudiólogo, ele não é seu filho, ele é seu pet, sacou? E tá tudo certo, ame o seu pet, cuide do seu pet, mas é muito louco, eu tenho um problema com isso, porque eu adoro animais, mas eu gosto muito de bicho na natureza, eu adoro ver bicho na natureza. Agora, meu irmão, cachorro dentro de casa, e eu tenho duas vira-latinhas, estão aqui do meu lado, inclusive, mas tem horas que eu vejo que eu não consigo satisfazê-la na potência de animal delas, sacou? O que elas precisavam era todos os dias estar me ajudando a
botar as vacas para lá, trazer as vacas para cá, sacou? Elas têm uma necessidade de servir ao dono que uma vida aqui dentro de uma casa, eu não consigo, sabe, completá-las enquanto animais, na potência de animais delas, sacou? E aí, e tentar humanizar me parece, inclusive, uma indecência com os outros seres humanos, entendeu? Porque você fica dando coisas que quem precisaria era uma criança, sabe? E tem essa coisa que é louca, que é, os bichos são bons, os seres humanos são maus. Não, cara, tudo bem, os seres humanos são maus, mas também os seres humanos são maravilhosos, tem coisa que só o ser humano faz. Do bom e do mal. Tem coisas completamente abjetas e horríveis que só um ser humano vai fazer. Agora, só um ser humano vai fazer uma sinfonia. Só um ser humano vai conseguir dar a sua vida para salvar uma mulher e uma criança que estão se afogando. O cara se entrega, salva a mulher, salva o filho e ele morre. Então, eu acho que tem uma coisa esquisita nesse amor por animais aí que me parece um certo desespero, né? E isso que você falou. A gente tem quanto tempo, Casarré? Tu tá com um relógio aí? Agora são 10h40. Acho que a gente podia falar até às 11, o papo tá bom. Sabe? Tô de boa. Não, tô de boa. É só para saber mesmo. Essa coisa que você falou aí é interessante, né? De os animais serem bons. Veja, isso também é uma projeção imaginativa. Um animal ele não pode ser bom propriamente. Porque o bem é um amor à verdade. Um animal ele não conhece a verdade. Um animal ele tem só potência sensitiva. Ele age apenas de maneira sensorial. Acontece que a gente sabe que muitas vezes, para a gente realizar o bem, a gente tem que ir contra as coisas que a gente sente. Senão a gente não realiza o bem. Sim. Porque o bem está para além das sensações. Ora, eu tô com fome, mas o meu filho tá com fome também. E aí, o cachorro ele come. Antes ele vai eu preciso comer. O animal Exato. não. O ser humano não. O ser humano consegue. Vou optar por um mal para mim, vou optar pela fome para que o meu filho não a sinta, né? A gente consegue fazer isso. Desculpa te interromper, mas inclusive, tem muito aí disso no óbvio ululante do Nelson Rodrigues, porque era uma época ali, anos 60, onde estava começando a falar o amor livre. O amor livre, toda hora o amor livre, né? Então todo mundo pode transar, tudo certo, não precisa casar, não precisa. Eu não quero parecer moralista, eu fui jovem, eu fiz tudo que eu podia fazer na minha juventude, cometi todos os meus pecadilhos, entendeu? Aproveitei bastante, mas um dia você começa a enxergar as coisas de um jeito mais sério, né? E o Nelson fala o seguinte: qualquer cachorro transar, qualquer cachorro transa. Só o ser humano faz amor. Comer, qualquer bicho come. Só o ser humano partilha uma refeição na mesa com as pessoas que ama ao redor, tendo uma boa conversa. E é isso que a gente está esquecendo, a gente está se bestializando, cada um comendo de pé, com pressa, entendeu? E estamos esquecendo, porque o que é isso? É pegar uma ação que seria uma ação maquinal da natureza, transar, comer, e enchê-la de significado. De significado transcendente. Exatamente. Significado transcendente, exatamente. Mas aí tem esse ponto, velho. E aquela velha história, né? Chesterton tinha toda a razão. Onde há adoração de animais, há sacrifícios humanos. E isso é uma certeza. Então, assim, veja, é preciso ter uma falta de compreensão muito grande de como funciona o mundo. É preciso ter uma ignorância muito profunda da vida espiritual. É preciso ter uma ignorância completa do que é o homem. E é preciso ter um certo desespero para o cara achar que um cachorro ele é mais valioso do que um bebê. Sim. Veja, o cara tem que estar já desesperado para fazer um negócio desse. Desesperou da humanidade. Exatamente. Desesperou da vida, desesperou do amor. Né? Desesperou de tudo. Desesperou de si mesmo. Aí vamos encaixar com outros pontos. Aí o cara pega esse movimento aí. Diz para uma pessoa dessa que ela está desesperada. Para tu ver. Meu amigo, você ganha um inimigo. Você ganha um inimigo na hora, porque ela não sabe dizer que esse movimento dela é desespero. Ela não sabe dizer, né? E se for na internet, pior ainda, porque aí vai vir a galera que é pai de pet, vai falar que você não tem empatia, sabe? E vai te arrebentar, sacou? Não, claro. E a própria palavra empatia, pô, isso é loucura, o que se toma por empatia hoje.
né? Você vê aquele movimento body positive, né? Claro, existe uma razão daquilo de ser. É óbvio que você não pode se desesperar e se achar menos por você ter um tipo de corpo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Só que você chegou no estado de perfeição do seu corpo? Não. Eu não cheguei. Quantas pessoas no mundo olharam assim e disseram, estou no estado de perfeição? Então, assim, se existe a possibilidade de melhoramento, então o fato de você buscar um melhoramento, você ampliar, né, realizar as suas potências, não quer dizer um ódio ao seu estado atual. Não é isso, pelo contrário. O amor é a busca da excelência. Veja, o amor nunca pode ser o amor à baixeza. Amor à baixeza nunca é amor. Nunca vai ser amor. O amor, ele sempre aponta para a excelência. O amor, ele sempre aponta para a grandeza. O amor que aponta para baixo não é amor. É qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que está tomando o nome de amor. E hoje, os movimentos de caridade são todos movimentos de manutenção na miséria. Já não faz isso? Assim, é manutenção na miséria intelectual? Não, pode ser, tá ótimo. É manutenção na miséria física? Tá perfeito. Você é assim do jeito que você é. É manutenção manter a pessoa na miséria familiar? Tá excelente. Então, assim, é um amor à mesquinharia. Na miséria moral? Na miséria moral. Não, a miséria moral é uma maravilha, tá tudo correto, né? Então, assim, qualquer movimento de mesquinharia, ele não está unido ao movimento de amor, pô. O movimento de amor, ele é ascensional. Isso é óbvio. O movimento de amor, ele é para cima. Ele não pode ser para baixo. Então, você não pode ter uma coisa chamada empatia, em que você faz com que o outro, o objeto da sua empatia, não melhore. Quer dizer, a sua empatia prende o outro nos próprios defeitos. A sua empatia prende o outro na própria letargia. Não, meu querido, então isso não é empatia. É assim, sabe o que está acontecendo? Você quer dizer para você mesmo que você é bacana. Eu sou bacana. Eu sou do bem. Eu sou uma pessoa que eu amo os outros. Então, o que é que eu faço? Eu não digo nada que vá melhorar o outro, porque ele pode ficar com raiva de mim. Então, eu vou ficar caladinho, deixar o outro se ferrar, mas eu vou manter a amizade. Eu vou deixar o outro se ferrar, mas eu vou pagar de bonzinho. Veja, na terra que isso for amor, meu querido, então eu sou Franz. Não, e você... E tem muita gente que faz isso com o filho, sabe? Assim, vai deixando o filho crescer, não quer contrariar o moleque nunca e acha que está sendo amoroso, sabe? Só que não, você está cavando a ruína dele e a sua, e a ruína do relacionamento de vocês dois, ao não corrigi-lo, ao não dar uma bronca, a não chamar junto e falar, moleque, se liga, sabe? Agora, você poderia muito bem assumir essa postura tolerante. O Nelson fala da tolerância também já, e ele fala tudo que o jovem quer hoje em dia, isso é 1960, e o Nelson fala, é uma bronca. O jovem está ansiando por uma bronca, ele quer que alguém olhe para ele e fala, não pode. Não pode. Não pode transar com todo mundo. Não pode sair assim, não pode. E as pessoas estão querendo essa bronca, e eu acho que elas continuam querendo essa bronca até hoje, mas ninguém tem mais coragem de dar. E quando alguém dá, logo apontam o dedo e falam intolerante, e todos esses outros xingamentos que acompanham hoje em dia, né? Eu fui chamado de genocida aí da semana passada para semana passada. Genocida. O cara tá trancado em casa com 3 crianças e 2 cachorros. São um genocida. É foda. E é uma coisa de arrotar a própria virtude, é o tempo inteiro querendo arrotar virtudes que não são virtudes, né? Então, assim, eu tolero todo mundo, eu tolero a pessoa quer comer 17 cheeseburgers, eu tolero ela, sacou? Só que ela vai morrer, cara. Entendeu? Se ela comer todos os dias 17 cheeseburgers, mas o importante é ser tolerante, ter empatia. Não, cara, o importante é você falar, irmão, você está comendo o que uma família inteira come, você está comendo sozinho, velho. Isso não pode te fazer bem, irmão. Já imaginou um médico tolerante? Exatamente. Já imaginasse um médico tolerante com câncer? Um médico... Pô, assim, não faz o menor sentido. Veja, você falou aí de dar bronca, né, dessa coisa toda. Eu sempre costumo dizer que a expressão alguém deu amor demais, ela não existe. Ninguém deu amor demais, deu amor errado. Pode crer. O amor, ele não tem limite. Então, assim, fulano estragou ciclano porque amou demais. Não, porque amor errado. Veja, você falou aí dos pais. Tem muito pai que sabe por que ele não dá a bronca? Porque ele sabe que ele vai ter que ficar vigiando o moleque para não sair do castigo. Ele vai ter que ficar com o moleque sem querer olhar na cara dele por 2 dias, com birra. Ele vai ter que cultivar a inimizade do menino com ele. Isso é muito cansativo. Aí ele não faz isso
E qual a desculpa que ele diz para não fazer isso? Eu tô amando. Não, não tá. Você tá se amando. Uhum. E você tá destruindo o cara. É. Então, veja, a gente tem esse E movimento... como diz o Jordan Peterson, você está destruindo a sua relação com ele no futuro, porque ele vai se tornar uma pessoa insuportável, porque você não ensinou ele a ser uma pessoa bacana. Porque na hora que você tinha que falar, ó, irmão, você tem que dividir as coisas, você não ensinou ele a dividir. Na hora que você tinha que ensinar ele a calar a boca e ouvir, você não ensinou ele a ficar calado, você ensinou ele a falar sozinho, porque você não deu a bronca que ele precisava. Então, no futuro, a sua relação com o seu filho vai ser impossível, porque na hora que você tinha que construir isso, você preferiu ser tolerante, ter empatia. Ser legal. Né? Perguntaram aí, Casar, o que é ser tolerante, então? Veja, a tolerância, de verdade, ela tem um outro nome, muito mais preciso, chama-se misericórdia. A misericórdia é a verdadeira face da tolerância. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é o seguinte, para quem perguntou, desculpa, eu esqueci seu nome, eu não vi. Mas a misericórdia é o seguinte, só pode ser misericordioso quem está numa posição de superioridade. Porque a misericórdia é o amor que se inclina à miséria. Ou seja, eu vejo ali alguém, eu vejo um moleque, né? É claro que se eu estou na posição de educador, eu estou numa posição superior a ele. Então, se teu moleque vem fazer uma birra, você já sabe todos os movimentos dele. Você sabe por que ele fez, você sabe o que vai causar, você sabe o que... Então, tem um momento que você olha com misericórdia e o seu amor se inclina àquela miséria, e aí o que é que você faz? Você pondera o processo educacional para que tanto haja uma correção, como você saiba manusear ali para que ele não quebre. Sabe aquela coisa que você vai dobrando sem quebrar? Pronto, isso é a misericórdia. A única tolerância possível é ser misericordioso. Às vezes a misericórdia, ela exige a dureza, mas a dureza da misericórdia nunca é uma dureza capaz de explodir a pessoa. Nunca é uma dureza capaz de lhe quebrar em pedaços. A dureza da misericórdia está muito mais para aquela pressão que se faz em cima do barro molhado, que você junta o barro. Então não é uma pressão que você quebra o barro e espatifa ele. Pelo contrário, é uma pressão que você molda as partes que estão soltas. Então, a misericórdia é a verdadeira face da tolerância. Qual o problema? Você só pode ser misericordioso se você tiver a noção de verdade. Porque se você não souber o que é o bem e o que é o mal, você não pode agir com misericórdia. Porque você não sabe para onde conduzir o cara. Se você tira a noção de verdade do jogo, você tira a possibilidade de misericórdia. Porque, no máximo, você vai ter um movimento afetivo baseado em nada. Baseado nos seus movimentos interiores psicológicos, baseado numa conveniência do momento, você não vai ter a noção de certo e errado. Então, para quem perguntou aí, a misericórdia é a única face da tolerância. O problema da misericórdia para o mundo atual é que ser misericordioso exige estar enraizado na verdade. O problema é que até a verdade é negada. A verdade. Estamos na era da pós-verdade, né? Da pós-verdade. Estamos na era em que a verdade não existe. Veja, se a verdade não existe, a misericórdia também é impossível. Se a misericórdia é impossível, o amor verdadeiro é impraticável. Se o amor verdadeiro é impraticável, meu querido, a ruína já chegou. Então, assim, realmente não tem para onde correr, né? Tem que se ter verdade, tem que se ter amor, tem que se ter misericórdia. Essa tolerância que existe hoje não é tolerância de modo algum. Eu dou umas bronconas nos moleques aqui, cara. Dou umas bronconas. Grito mesmo, falo alto. E eu falo o seguinte, ó. Se eu tivesse uma... Se eu soubesse como um psicólogo faz, eu falaria devagarzinho e tal, mas eu não sei. Eu só sei dizer do jeito que eu vou dizer agora. Sacou? Então eu não tenho como passar 6 meses te ensinando o que eu vou te ensinar agora. Então eu vou te ensinar do meu jeito. O meu jeito é assim. Isso aí que tu tá fazendo é coisa de maluco. Tu é maluco? Tu não é maluco. Então para de fazer isso. Sacou? Porque eu sou, sabe, meu pai era mais bruto ainda do que eu. Assim, não é um cara bruto. Meu pai é um escritor. É um cara com uma cultura literária enorme, mas assim, é um cara do interior do Rio Grande do Sul. Não é um cara que sabe, bom, então hoje eu vou falar assim, para que amanhã ele vai me procurar e traçar um plano de como ensinar isso ao longo do tempo, sacou? E esse filho, eu nem tenho esse tempo. Eu tenho agora para te ensinar. Eu tô aqui em casa agora, sacou? Eu não tenho como todos os dias ficar te melhorando. Então eu vou te falar um negócio. O negócio é o seguinte, isso aí não é assim. Tu não pode fazer isso. Porque é errado por isso, sacou? Então para. Porque senão quem vai se ferrar é você. Você não vai ter amigo,
Aí, como você não vai ter amigo, você também não vai ter uma namorada, porque você não aprendeu a fazer o que era o certo. Aí não tem amigo, não tem namorada, vai ficando sozinho, aí não sabe não sei o quê, não vai ter emprego, não vai ter emprego, vai ficar o quê? Vai, não sei o quê, vai roubar e vai preso, sacou? Então, aqui em casa, meu irmão, assim, velho, é na veia, sacou? É realidade. Pra cima E não funciona? E funciona. E funciona tanto que eles sabem, inclusive, que é só uma bronca. Eles sabem que aquela broncona não é falta de amor. Nunca, por mais que eles tomem uma broncona, uma chamada dessa, eles vão dormir tipo, meu pai é um bruto, sabe? Eles sabem, meu pai tá falando isso porque eu preciso ouvir. Entendeu? Meu pai tá falando isso porque me ama. Se ele não me amasse, ele não tava falando. Eu já ouvi isso da boca do mais velho. Eu sei que você tá me dando essa bronca porque eu tenho que aprender alguma coisa. Eu vi um dia, ele falou assim pra mim, na hora, eu nem sabia o que era o que eu tinha que aprender, mas eu sabia que eu tinha que aprender alguma coisa. Ele me falou. Tem quantos anos, Casarré? Tô mais velho. Tem 10. Já é um grau de consciência razoável, moleque. E aí ele, com uns 8, 9 anos, me falou isso. Papai, aquela hora que você estava me dando aquela bronca lá, eu nem tinha entendido direito o que eu tinha que aprender, mas eu entendi que eu tinha que aprender alguma coisa que eu não estava fazendo, sabe? Foda. Achei foda. E aí depois eu vou lá e falo, filho, desculpa, eu sou meio assim, eu falo alto, eu gostaria de ser mais calmo. Se você puder ser mais calmo com seu filho um dia vai ser melhor ainda, mas eu não sei, eu sou assim. Sacou? Mas eu tô fazendo isso pro seu bem, pra gente continuar amigo, cara. Porque se você ficar fazendo essa parada aí que você fez hoje, vai ser difícil a gente ser amigo. Sacou? Não vai dar, não vai dar. O Peterson sempre diz, né? Não permita que seu filho faça coisas que você considera odiosas. Não permita que ele seja uma pessoa que você não se relacionaria. No trabalho ou em algum lugar. Casarré, meu caro. Eu tô vendo que tu vai puxar um encerramento aí. Eu queria só dizer pra galera que tá com a gente aqui, que ficou até agora, o seguinte. Como eu conheci o Pedro. Sim. Que foi muito legal, porque acho que muita gente aí sabe que no começo, no ano passado, né? Ainda foi ano passado ou já foi esse ano? Não, foi esse ano. Foi ano passado. Foi ano passado. A novela do ano passado. Eu botei um vídeo de um gorila protegendo a família e falei que homem tinha mais era que proteger a família mesmo e guiar. E falei que existe um projeto de emasculação e tal. E aí, bom, aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora essa semana. As patrulhas vieram em cima, me xingaram de tudo, de machista, de homofóbico, de taxista, fascista, o caralho. E aí, o que aconteceu? Meu número de seguidores deu um boom, porque a maior parte das pessoas não é essa militância. A militância é barulhenta, mas eles não são a maior parte das pessoas. Sabe? A maior parte das pessoas acha que é importante que um marido proteja a sua família, é importante que um homem proteja os seus filhos. E aí, com os dias, depois que veio aquela primeira onda dos militantes, a galera veio chegando e veio me dando carinho, e veio me dando amor. E saiu um texto maravilhoso do Flávio Gordon, e o Flávio Gordon destrinchando o meu post, porque assim, é um post de Instagram, você tem poucas frases para falar, né? Mas tu também não abriu nessa semana, né? Eu me lembro. Tu também não abriu. Não tivesse? Não arreguei. Porque eu sabia que o que eu estava falando não era nenhum absurdo, sacou? O que eu estava falando é o contrário do machismo. O machismo é o homem que oprime a mulher, é o homem que larga a mulher, é o cara que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Eu estava falando, fiquem em casa, sejam pais, cuidem da sua família, guiem, deem o exemplo, sacou? Isso não impede que uma mulher tenha liderança, nem porra nenhuma. E aí, não tinha por que pedir desculpa por uma coisa que eu estava fazendo sabia que estava fazendo pelo bem. E aí, uma das minhas mais gratas surpresas foi justamente um vídeo que o Pedro fez no YouTube de 1 hora, onde ele destrinchou, e como vocês acabaram de ver, o Pedro é o cara que tem os conceitos esclarecidos. Eu sou um cara dos exemplos da vida e dos exemplos da arte. Eu sei mais ou menos porque eu já vi aquilo no livro, eu já vivi aquilo. Estou vivendo na minha vida. O Pedro não, ele é um cara que tem o conceito esclarecido. E o Pedro destrinchou esse assunto maravilhosamente. Então foi muito bom e foi lá que eu o conheci. Desde então a gente está em contato, tanto com o Pedro quanto com o Instituto Borborema. E temos aí esse grande professor. E sigam o Pedro e sigam o Instituto Borborema aí. Exatamente. Casarré, só tenho a agradecer. Já a live vai cair, o Instagram derrubar a gente. Obrigadão mesmo por aceitar, né? Precisando, tu já sabe, é só dar um toque e a gente faz mais e desenrola, viu? Pois, um abração grande. Um abração aí para todo mundo. Manda um abraço pro moleque, viu? E a gente desenrola aí. A gente vai conversando, viu? Abração, pessoal. Até a próxima.
né? Agradeçam aí a Casa Ré, vão lá, encham de comentários, espalhem. Ele tá fazendo uns vídeos aí muito massa no feed, né? Tá lendo coisas, né? Narrando um negócio muito massa. Então espalhem, curtam lá e é isso, viu? Pois, um abração, valeu Casa Ré, fica na paz, valeu. Valeu, boa semana. Valeu.